andando sobre a terra, já adulto, fazendo a obra de Deus, uma obra árdua, difícil, uma obra missionária. E aqui tem todas as narrativas, né? Se os irmãos já leram, esse livro ele é muito interessante, não como todos os outros, mas as narrativas aqui elas são específicas e fala muito sobre Jesus. Fala muito do comportamento de Jesus desde a infância, fala muito do caráter de Jesus e fala muito de quem foi Jesus sobre a terra e o legado que Jesus deixou para aqueles que ele chamou, né, para a ascensão da igreja e para que a igreja acontecesse. Quando ele escolhe os seus 12 discípulos, ele escolhe a dedo e ele ensinou, porque ele é o mestre da excelência e ele está aqui hoje nos ensinando que seguir a ele, estar sobre ele e viver com ele exige, né, muita dedicação, exige entender o propósito, exige entender a perseguição, a escassez, mas que nada vai nos separar nesta noite do amor, da graça, da benevolência, né, da arabacandalabastecai e da autoridade do céu. Aí Jesus agora sobe de costume ao Monte das Oliveiras, meus irmãos. Só que esse dia foi um dia diferente. Esse dia foi um dia de angústia. Esse dia foi um dia que foi um dia já, né, relatado pelo profeta Isaías, que havia que um homem chamado Jesus Cristo, ele pegaria uma cruz muito árdua, que ele seria perseguido e que ele ia, né, Isaías 53 ele relata, o profeta relata claramente como isso ia acontecer. E ele diz que ele pegaria esta cruz e que ele ia até o Calvário por mim e por você. E que ao terceiro dia ele ia vencer a morte. E ao terceiro dia ele ia ressuscitar. E a palavra agora está se cumprindo. Eu quero abrir um parênteses para dizer para as irmãs, para os irmãos, que o propósito sempre vai se cumprir nas nossas vidas. Aquele que prometeu, aquele que falou, pode passar o céu, pode passar anos, mas se você se qualificar no propósito e ficar como adorador, mesmo nos espinhos, mesmo nas perseguições, nas isolações, nos desamparos, nas rejeições, você vai sentir e vai vivenciar e vai ver a glória de Deus se manifestar sobre a tua vida. Então, Jesus agora, o nosso Senhor Jesus Cristo, sem dever nada, Ele agora vai viver, né, uma das maiores angústias sobre a terra, porque a angústia maior de Jesus foi agora, quando Ele sobe ao Monte das Oliveiras, sabendo que via por vir, né? Ele sente a dor da tristeza, porque Ele ia ser perseguido, Ele ia ser apanhado, Ele ia ser morto, né? E enfrentar a morte. E nesse texto que nós lemos aqui, né, Jesus ele vai para o monte, a palavra diz que ele se afasta um pouco dos 3 discípulos que estavam com ele, num tiro, né, ele se afasta, dobra o joelho, continua em oração, só que essa oração ela foi diferente, essa oração ela tinha tristeza, ela tinha angústia, essa oração tinha rejeição, essa oração tinha desamparo, essa oração não tinha o que fazer. Sabe quando tem dia que você ora e não tem mais o que fazer? Só o Senhor que pode consolar. E foi nesse momento como humano, porque a palavra está dizendo que ele sentiu a dor humana, né? Ele usufruiu de toda a glória, né, a glória que ele tinha, para viver como humano sobre a terra e sentir todos os sentimentos que eu e você, não é porque nós servimos ao Senhor e fomos batizados nas águas do Espírito Santo, que nós não vamos sentir, irmãos. Há da nossa vida que nós vamos ter perdas, nós vamos ter perseguições, desamparo, rejeições, né? E no decorrer da vida vai haver decepções, mas em tudo isso nós somos mais do que vencedor, porque Jesus Cristo, a palavra está dizendo que Ele venceu na cruz por mim, por você, e que se você se achegar a Ele, se você se relacionar com Ele, não como
religioso, irmão. Porque quem apanha Jesus, quem trabalha para apanhar Jesus, foi a própria religião. O religioso, ele sempre vai ter a mente fechada. A mente dele não é aberta, a mente dele não é espiritual, a mente dele não vive propósito. O religioso vive apenas os teus desígnios, as tuas vontades humanas. E o que Jesus quer fazer conosco neste período e nesse tempo da igreja é nos qualificar e nos envolver com a graça dele e com a glória dele, né? E com a voz dele que soa e que coa com autoridade, para que a gente entenda que nós vivemos para ele e vivemos com ele. Glória a Deus. Então não tem depressão, não tem assolação que não tenha consolo na presença do Senhor, pastor. E agora Jesus começa a orar. Pede para aquelas duas criancinhas ficar quietinhas só um pouquinho, amém? Para não